Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Humanisticamente, o seu canal de Humanidades e Direito. Aqui a gente bate papos muito legais sobre temas de filosofia, sociologia, teoria do direito em interação com a nossa realidade, interação com o nosso dia a dia, mostrando que humanística tem tudo a ver com o nosso dia a dia prático, com a nossa atividade como profissionais do direito. E no episódio de hoje nós vamos ver um trecho de uma obra em que eu analiso questões que envolvem hermenêutica e teoria do direito. Eu mostro como algumas escolas do direito, que normalmente não são muito trabalhadas pelos livros, mas aparecem em prova, têm sua visão hermenêutica. Como essas diferentes escolas têm visões hermenêuticas que são interessantes e que nos influenciam até os dias de hoje. Então você vai ouvir falar em jurisprudência dos interesses, jurisprudência dos conceitos, jurisprudência dos valores, algumas escolas do direito muito interessantes com visões peculiares da hermenêutica e que não costumam ser muito trabalhadas por aí. Novamente, é um segmento de uma aula mais amplo, mas que você vai conseguir compreender tudo que eu falo do começo ao fim dessa aula sem prejuízo, tá? Então, fica o convite aí, acompanhe mais esse episódio do Humanisticamente depois da vinheta. Vai! A gente agora vai falar um pouco da evolução hermenêutica em direção à nova hermenêutica constitucional. Esse ponto é um ponto que particularmente eu gosto bastante do livro, porque ele acaba passeando por algumas escolas jurídicas, é uma parte bem teoria do direito, é mais teoria do direito até do que hermenêutica, a meu ver, mas ele fala nesse ponto como cada escola jurídica, e aí ele trabalha algumas escolas jurídicas que não são muito comentadas no Brasil, ou pelo menos só são comentadas por literatura especializada, como, por exemplo, jurisprudência dos conceitos e outras escolas de um perfil menos explorado aqui no Brasil, que não são tanto comentadas, mas que foram importantes principalmente no cenário alemão. Então, vamos fazer esse pequeno passeio pelas escolas jurídicas e as suas concepções hermenêuticas. Então, no segundo capítulo, que é a evolução da hermenêutica jurídica em direção à nova hermenêutica constitucional, o professor Glauco apresenta o desenvolvimento histórico da hermenêutica e sua progressão até a nova hermenêutica constitucional. Ele contextualiza a influência do racionalismo do século XVII e do XVIII, que rejeitava a Idade Média, considerando a Idade Média como um período de superstição, de autoridade, aquele preconceito que o iluminismo criou em relação à Idade Média, de ser uma época de trevas, uma época de obscurantismo, etc. E no começo do século XVIII, ou melhor dizendo, né, no final do século XVIII, virada para o século XIX, quando vão eclodir, de fato, as grandes revoluções burguesas, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, essas revoluções elas vêm muito com as ideias liberais, as ideias iluministas. E uma coisa que era característico desse período era o racionalismo, a forte crença na razão, a crença de que a razão iria resolver todos os problemas humanos, que a razão iria levar paz, igualdade, justiça, resolução dos problemas de fome, da miséria humana, que a razão ia ser capaz de resolver os problemas humanos. E tudo que existiria antes dessa suposta idade da razão seria atrasado, seria equivocado, seria anacrônico. E o curioso é que essas revoluções burguesas, essas revoluções liberais, elas foram o ápice do direito natural. Lembrando que o nosso autor é um justnaturalista. O racionalismo iluminista ele foi o ápice do justnaturalismo, porque foi graças às ideias justnaturalistas que houve a erupção dessas revoluções. As pessoas acreditavam que tinham direito à liberdade, igualdade, fraternidade, que esses eram direitos inalienáveis, direitos naturais que elas tinham, e que o Estado deveria respeitar esses direitos. Se o Estado não respeitasse esses direitos, deveria, então, o Estado ser deposto. E aí, qual foi a consequência disso? A consequência disso foi a queda do antigo regime,
o surgimento das constituições e a criação de um novo direito. Se as pessoas acreditavam que esses direitos naturais eram a imagem perfeita do direito, o natural era que o quê? Que a partir do momento que aquilo fosse positivado, as pessoas quisessem apenas seguir o que estava positivado. Afinal de contas, se o que eles positivaram era o direito perfeito, a partir dali bastava seguir o que estava positivado. É por isso que eu costumo dizer, normalmente, que o ápice de qualquer momento é o começo do seu declínio. Então, quando o justnaturalismo chegou ao seu ápice, que foram as revoluções liberais, as revoluções burguesas, a tendência era só cair, era ladeira abaixo. E assim o foi. Porque depois desse momento de revoluções liberais, de revoluções burguesas, que positivaram direitos que as pessoas acreditavam que eram direitos naturais, inalienáveis do próprio Estado, as pessoas passaram a seguir o que estava positivado. Passaram a ser adeptas de uma codificação forte. E o oposto do justnaturalismo vem a ser justamente a escola da exegese. Essa crença de que havia um direito posto que era a expressão perfeita do direito. É nesse contexto que vem, por exemplo, o Código Civil Napoleônico e a crença num legalismo rígido. É daqui que vem a famosa escola da exegese. Com a mudança nas relações socioeconômicas advindas da industrialização e a rigidez da escola da exegese, começou a se mostrar depois, a escola da exegese começou a se mostrar insuficiente. Mas nesse primeiro momento, logo após as revoluções liberais, logo após as revoluções burguesas, veio justamente a escola da exegese. A escola da exegese com toda aquela ideia de que o juiz era uma mera boca da lei, que a melhor hermenêutica era a hermenêutica literal, era a hermenêutica que até hoje a gente chama de exegética por conta disso, que acreditava na plenitude do ordenamento jurídico, que acreditava na completude do ordenamento. Então, o juiz era um mero aplicador da lei. Então, a primeira das escolas do século XIX é justamente a escola da exegese. O positivismo mais arcaico de todos, que era a mera compreensão de que cumprir o direito seria seguir a letra da lei. Só que, como eu disse, com a mudança das relações socioeconômicas advindas da industrialização, a primeira revolução industrial começa no final do século XVIII, e aí o século XIX vai ser um século de aceleração desses processos. Essas mudanças socioeconômicas advindas da industrialização começou a gerar uma grande movimentação social, começou a gerar uma grande mudança das relações sociais. E essas mudanças de relações sociais, elas não eram compatíveis com a rigidez da escola da exegese. Então, começaram muitos movimentos de crítica à escola da exegese. E uma primeira escola que vai ser crítica da exegese vai ser a escola histórica do direito. Mas, além da escola histórica, a gente teve outras. A escola da livre investigação científica do direito, entre outras. E a gente vai falar de todos que o professor Glauco trabalha. O professor Glauco, ele começa justamente falando da escola histórica de Savigny. A escola histórica teve em Gustavo Hugo o seu precursor e em Savigny, como diz o próprio professor Glauco, o seu grande corifeu, o seu grande nome. E qual era a ideia de Savigny? A ideia de Savigny é que o direito, ele não se restringia ao fenômeno legal. Ele não ficava preso nas amarras da legislação. O direito, ele era construído na historicidade do povo. O direito era construído na cultura do povo.
Tanto que ele criou aquela expressão que é clássica no direito até hoje, que é o Volksgeist, né, o espírito do povo. Geist, espírito, né, tinha até aquele filme de terror antigamente, que era o Poltergeist, né, Poltergeist, vem justamente de Geist, espírito, e Volks, né, Volkswagen, carro do povo, Volksgeist, o espírito do povo, ou seja, da cultura histórica de um povo. Então, o Savigny, ele era um grande crítico da codificação, por exemplo, ele era muito crítico da codificação, que era algo tipo da escola, das escolas formalistas de herança exegética. Então, ele já vai questionar isso aí. Outra escola que vem aí nesse contexto é a jurisprudência dos conceitos. Pusta foi o grande nome da jurisprudência dos conceitos. Pusta, ele foi discípulo de Savigny. Savigny, né, conduziu a escola histórica, e Pusta, ele tinha uma visão mais formalista. A jurisprudência dos conceitos, segundo o Pusta, deveria ser estruturada a partir de conceitos abstratos. Ele tinha até uma ideia de pirâmide dos conceitos. Isso é interessante. No meu manual de humanística eu trabalho bem a jurisprudência dos conceitos. O Pusta defendia que o direito deveria ser estruturado a partir de conceitos abstratos por meio de lógica dedutiva. No manual de humanística eu explico até bem isso, que ele defendia uma ideia chamada pirâmide de conceitos, que você deveria interpretar o direito sempre a partir de conceitos mais amplos, e desses conceitos mais amplos e decompondo conceitos mais basilares. Então, ele defendia basicamente uma abordagem hermenêutica a partir da teoria geral do direito. Essa era basicamente a ideia. Ele tinha uma outra expressão que ele usava muito, que era a genealogia dos conceitos. Ou seja, deveria se perquirir, deveria se investigar o que a doutrina conceituava, como a doutrina definia cada conceito, e a partir de como a doutrina defendia esses conceitos, é que você, a partir desse olhar da doutrina, você interpretaria a norma. Então, você não iria dar lei, por exemplo, para a doutrina, você iria dar doutrina para a lei. Então, a jurisprudência dos conceitos, ela tem esse nome porque defendia uma espécie de teoria geral do direito positivo, sendo que o papel dessa teoria geral seria estabelecer os conceitos oriundos do direito positivo sistematicamente, permitindo, assim, que o autor ou o intérprete pudesse desenvolver seus raciocínios. No manual de humanística, eu uso até um exemplo, que seria como se, por exemplo, a gente, para aplicar o direito das coisas, a gente tivesse que partir de um conceito básico. Por exemplo, posse ou mesmo propriedade. E desse conceito, vamos partir de posse. Da posse, eu estabeleço, a partir do conceito de posse, as diferenças para a propriedade. A partir daí, eu posso estabelecendo conceitos como defesa da posse, o direito de usar, gozar, fruir, abusar, ou no caso, reaver, que é a versão mais moderna que temos hoje, de propriedade no Código Civil, são conceitos que a gente pode ir decompondo e a gente aplica o direito a partir dessa decomposição. Então, Pusta, ele defendia justamente essa jurisprudência dos conceitos em que seria possível ir construindo uma compreensão do direito a partir dessa estruturação conceitual. Então, é basicamente isso que o nosso Pusta vai desenvolver. Na sequência, o professor Glauco ele vai falar do pensamento de Ehring. Nessa sessão sobre Ehring, o professor Glauco ele destaca as 3 fases do pensamento do jurista. Inicialmente, Ehring equiparava o direito às ciências naturais. Na fase pragmática utilitarista, ele criticava a escola histórica e defendia
que o direito surge de uma luta de interesses na sociedade. Ele, inclusive, é o grande teórico do interesse, né? Ele vai definir o direito como o interesse juridicamente tutelado. E na última fase, o Ehring, ele desenvolveu uma interpretação teleológica, ou seja, baseada nos fins. O direito seria uma ferramenta prática, ordenada por fins sociais, e a ponderação entre os meios e esses fins definiria o que deveria ser feito. Essa lógica de interesses, ela, por exemplo, ela está encapsulada na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz que o juiz deve sempre interpretar o direito buscando os seus fins sociais. É uma consequência dessa noção de interesses juridicamente tutelados de Ehring. Então, o professor Glauco vai passar por essas 3 fases. E aí, é importante dizer que o pensamento de Ehring, ele influenciou diretamente o pensamento de Ehring influenciou diretamente o pensamento de Philip Heck. E Philip Heck, ele criou a chamada jurisprudência dos interesses. A jurisprudência dos interesses, ela dizia que o juiz deveria ater-se não à literalidade da lei, mas ao interesse que seria derivado do que é juridicamente protegido. Então, é muito importante a jurisprudência dos interesses dentro dessa evolução histórica, da teoria do direito no século XIX, principalmente para entender como o direito deveria ser interpretado, ou seja, a hermenêutica da jurisprudência dos interesses. Para eles, dever-se-ia buscar o interesse íncito à norma. Isso está na nossa velha norma de introdução ao direito brasileiro, quando diz que o juiz deve sempre estar atento aos interesses sociais. E aí, ele vai falar do inolvidável Kelsen, né? Hans Kelsen é a sua teoria pura do direito. A teoria pura do direito, segundo Kelsen, na verdade, a teoria pura do direito de Kelsen, segundo o professor Glauco, ele separou o direito das suas influências filosóficas e sociológicas. Quando a gente estuda Kelsen, a gente vê isso, né? O Kelsen, ele buscou purificar o direito, dizendo que o único objeto de estudo do jurista é a norma, separando a norma dos valores e dos fatos sociais. Então, a ideia de que o direito é fato, valor e norma, que é a ideia do professor Miguel Reale, por exemplo, é uma ideia oposta à ideia de Kelsen, que entendia que bastava o intérprete se fixar na norma, estudar a norma per si, e além de estudar a norma per si, buscar também ver a norma na sua dinâmica, ou seja, como a norma opera dentro do ordenamento jurídico. É a abordagem purista, que foi muito criticada pela ausência de uma preocupação axiológica. Então, o professor Glauco, ele vai tratar da teoria pura do direito, uma visão bem parecida com a que o professor Arnaldo Vasconcelos trabalha. O professor Glauco, ele foi muito influenciado pelo professor Arnaldo, os dois justnaturalistas. Então, ele vai dizer que a teoria kelseniana tinha justamente como objetivo excluir a ciência do direito de apreciações filosóficas ou sociológicas. Em oposição aos normativismos de Kelsen, ele vai dizer, o professor Glauco, que surge justamente a tridimensionalidade do direito, defendendo fato, valor e norma. O professor Glauco ainda fala que Kelsen via a sentença como um ato volitivo, aquela ideia de Kelsen de que a
a norma é uma moldura dentro do qual são possíveis várias decisões. E aí, qual dessas decisões seria adotada pelo intérprete? Seria um mero ato de vontade. Depois disso, o professor Glauco, ele vai falar da escola tópica. A tópica, também conhecida como tópica problemática, método tópico problemático, desenvolvido por Theodor Fiebig. O Fiebig, ele retoma a tópica, que era uma forma de pensar que existia desde a Grécia. Quem vai desenvolver a tópica inicialmente é Aristóteles. Qual é a ideia da tópica? A ideia da tópica é fugir da lógica dedutiva do normativismo. O normativismo, ele se baseia numa lógica subsuntiva. Matar alguém. João matou Pedro. Pena de tantos a tantos anos. É o famoso, todos os seres humanos são mortais, Sócrates é humano, Sócrates é mortal. É subsunção. É premissa maior, premissa menor, conclusão. A tópica, ela não vai da lógica dedutiva. Dedução é geral para o particular. Isso é dedução. A tópica, ela é indutiva. A tópica é do particular para o geral. A tópica é a forma de resolver os problemas partindo dos problemas e não partindo da norma. Então, a tópica permite que o juiz explore diferentes possibilidades interpretativas. A tópica é considerado um dos principais métodos a influenciar a nova hermenêutica constitucional. Por quê? Porque, como no ambiente constitucional nós tratamos de conflitos de direitos que, muitas vezes, os dois direitos têm o mesmo status, têm a mesma força, a mesma importância, não dá para você sair do geral para o particular, porque, no geral, as duas normas são igualmente importantes. Então, você tem que partir do problema para a norma, e não da norma para o problema. Então, essa é a tópica de Theodor Fiebig. Segundo o professor Glauco, a tópica é a técnica de enfocar problemas para solucioná-los. O julgador deve examinar um problema em sua complexidade e não partir do geral para o particular. Ele tem que ir do particular, que é o problema, para o geral. Na sequência, o professor Glauco, ele vai falar de uma corrente que já é uma corrente do começo do século XX, que é a chamada jurisprudência dos valores ou jurisprudência da valoração. Essa é uma escola que é bem importante, porque foram as suas reflexões que, inicialmente, deram vida a algo que viria a ser depois um pós-positivismo. A primeira geração do Tribunal Constitucional Federal Alemão decidia muito sobre a lógica da jurisprudência das valorações. O grande nome inicial da jurisprudência dos valores na Alemanha, ao lado do próprio Tribunal Constitucional Federal Alemão, foi Rudolf Ismend, o mesmo cara do método científico espiritual que o professor Paulo Bonavides fala lá. A jurisprudência dos valores, ela vem justamente no crepúsculo do positivismo científico, ali depois da Segunda Guerra Mundial, para dizer, olha, o mero positivismo, mesmo que científico, ele não adianta. Por quê? Porque ele ignora os valores sociais. E no ambiente constitucional é muito importante a axiologia, os valores. Então, a jurisprudência dos valores, ela resgata para dentro do direito a perspectiva axiológica que o positivismo científico de Kelsen buscou expurgar. Então, é aquela famosa história. A jurisprudência dos valores traz a alma de volta para o corpo. E é até interessante falar em alma, porque o Ismend, que é o cara da jurisprudência dos valores, ele desenvolveu o método científico e espiritual. Então, a brincadeira de falar que a jurisprudência dos valores traz a alma de volta para o corpo faz sentido. E é interessante dizer que, por exemplo, quando Alex vai propor a teoria principiológica, ele faz como um meio de reestruturar
a jurisprudência dos valores, que propõe um trabalho mais cru com valores mesmo, com a corte, com o Tribunal Constitucional, escolhendo os valores da sociedade, dizendo qual é o valor da sociedade que deveria prevalecer, por meio da teoria principiológica, isso se faz de uma forma mais sutil e normativista. Porque no lugar dos tribunais, dos juízes, julgarem com os valores crus, eles têm que fazer isso via norma. Qual norma? Norma princípio. Os princípios constitucionais são vistos como enunciados de valores, que exigem uma ponderação axiológica para solucionar conflitos. Essa abordagem nega a neutralidade científica do direito e sustenta que a ideologia deve ser intercomunicativa, sendo a democracia o paradigma supremo. A nova hermenêutica constitucional, ela vai ser muito influenciada pela jurisprudência dos valores, tanto que acabei de dizer que a teoria principiológica do Alex parte da base da jurisprudência dos valores. Então, esse é o percurso de escolas do pensamento jurídico que o professor Glauco avalia. Sem dúvida nenhuma, a tópica e a jurisprudência dos valores influenciaram muito o que hoje nós chamamos de nova hermenêutica constitucional. É isso, mano. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. E se você quiser saber mais sobre hermenêutica, sobre teoria do direito, busque os nossos cursos do Imperativo Concursos. Você encontra todos os nossos cursos de Humanística e de Direitos Humanos em www.imperativoconcursos.com.br. E você pode ter mais informações sobre isso no meu perfil de professor, @prof.felipe.augusto, ou mesmo no perfil do próprio Imperativo Concurso, @Imperativo Concursos no Instagram. Até a próxima, tchau!